Meu nome é Orlando Leme Pinheiro. Eu uso só Orlando Pinheiro, porque o Leme fica comprido. Eu nasci em 28 de setembro de 1953. 28 de setembro é uma data histórica para São Miguel Arcanjo. Inclusive a data que eu nasci, o dia que eu nasci. 28 de setembro foi o dia do armistício da Revolução de 32 que São Miguel Arcanjo participou, né? Mas eu nasci bem depois. 28 de setembro de 1953, em São Miguel Arcanjo, estava acontecendo uma coisa muito interessante, que você encontra inclusive neste livro aqui, sabe? No dia 28 de setembro de 1953, veio a imagem peregrina de Fátima, né? Ela veio de Portugal, né, para São Miguel Arcanjo, para toda a cidade do Brasil, incluindo São Miguel Arcanjo, que o cônego Padre Francisco Ribeiro, na época, padre ainda, trouxe. E como eu ia nascer, a minha avó que era parteira, né? Eu nasci nesse lugar aqui, Santa Cruz dos Matos, né? Esse lugar tinha essa carinha aqui quando eu nasci, hoje é totalmente diferente, né? E como a minha avó era parteira, eu ia nascer em casa mesmo, né? Eu ia nascer em casa mesmo. Então meu pai pegou meu irmão e minha irmã, né, e levou para São Miguel para assistir a chegada da Santa. Mas era por causa da minha chegada que ele levou, né? Então eu nasci no dia 28 de setembro de 1953, então essa data para mim é histórica, né? Não porque ser dia de São Cosme e Damião também, mas é que tem esses dois casos, né? Uma do armistício que aconteceu em São Miguel Arcanjo na Revolução de 32, e o segundo caso que eu nasci no dia que a imagem peregrina de Fátima visitou a cidade, né? Inclusive eu guardo com carinho a fotografia não sou católico, mas guardo a fotografia da Santa porque é um marco do dia que eu nasci, né? E, por exemplo, eu vivi São Miguel Arcanjo, eu vi São Miguel Arcanjo, eu digo neste livro aqui, que São Miguel Arcanjo cresceu comigo, e eu cresci com São Miguel. Eu cheguei em São Miguel Arcanjo em 1955, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando eu cheguei em São Miguel Arcanjo em 55, era uma cidade completamente diferente. Era um lugar, assim, quase que rural, sabe? Mas o centro da cidade era inesquecível. Eu acho que todo mundo que você entrevistou é da minha idade, quase todo mundo lembra que nessa oportunidade o jardim de São Miguel era muito bonito, sabe? Ele era circundado de cedrinhos e nas entradas, nas 4 entradas do jardim, havia arcos de cedrinhos e tinha aquele ritual das meninas irem por um lado e os meninos vindo por outro na paquera, né? Uma paquera de olhar, né? Só se pegava na mão quando casava, ia casar, né? E mesmo assim tinha um irmãozinho mais novo, irmãozinho mais velho, daí tinha a tia, a prima, todo mundo junto, esse era o namoro. E o jardim então era inesquecível, porque havia também no jardim o cinema. O cinema era uma coisa assim fantástica, o cinema era uma coisa de luxo, né? No cinema tinha os letreiros luminosos, entende? A placa luminosa, Cine Teatro São Miguel, que era muito bonita, aquelas luzes de neon correndo, e as músicas que tocavam antes de começar o filme, ela agitava a praça, ela animava a praça, nesses anos 50. E eu lembro perfeitamente porque a gente passava por essa praça, porque meu pai trabalhava então com um barbeiro no salão do Paulino Brizola, e era sábado, geralmente no sábado, a praça lotada, e a gente atravessava a praça, então tinha esse luminoso do cinema, que era inesquecível, tinha o luminoso também da Bantam Ramenzoni, que era uma marca de camisa, na casa Jabur, né, que era uma camisaria, e tinha, né, a torre da igreja, ela tinha uma luz também de neon na cruz, bem azulada, sabe? Então era muito bonito de você ver, né?
Eu escrevi num livro que eu não lancei, mas escrevi várias crônicas a respeito, inclusive nos jornais que circularam em São Miguel, a São Miguel dessa época, né? Um tempo que não se falava em violência, um tempo que não se falava em coisas assim tão questionáveis hoje, né? E o sonho daquela juventude era ter uma bicicleta. Entende? O sonho da juventude era ter uma bicicleta. Quem tinha uma bicicleta era bem de vida. Então, São Miguel dessa época, os bens de vida os que eram bem de vida, tirando os professores, os funcionários públicos, era os motoristas de caminhão, né, que ganhavam bem, e as costureiras, né, tinha professores de costura. Era a forma de renda que a gente observava que tinha uma vida melhor do que aqueles que eram assalariados, né? E São Miguel era um lugar assim tão agradável, tão gostoso, porque uma das coisas que eu não esqueço, que eu fui, né, deixando a parte acadêmica de lado, mas uma coisa que me orgulha muito é que eu sou um dos últimos seresteiros de São Miguel, sabe? Então a serenata era uma coisa comum, né? Quando dava aquela noite de lua, a coisa mais bonita que tinha, São Miguel tinha um cheiro especial, sabe? Porque não existia poluição, e não existe ainda mais as árvores que tinham na praça, eles tinham umas flores que elas soltavam uma essência interessante, eu costumo dizer o seguinte, que as noites da minha cidade eram almiscarada, né? Tinha aquele cheiro de almíscar. E nessas alturas, com o passar do tempo, né, eu aprendi a tocar muito cedo, né, com 10 anos eu tocava. Comecei a fazer minha primeira serenata já com 15 anos. Né? Eu comecei a sair pelas madrugadas fazer minha serenata. Então esse sou eu, na minha essência, nua e crua, né? E daí, não sei se você, no seu interesse aí, o meu questionamento por história, ela não surge até praticamente da história em si, que a minha formação, né, a minha formação acadêmica é jornalismo e eu sou antropólogo, mas, e como antropólogo, me dediquei à história, e se eu ia dedicar a história dos homens, eu procurei dedicar a história de São Miguel Arcanjo, né? Que daí que surgiram esses dois livros. Esse livro aqui, por exemplo, Vozes do Guarupu, ele tem uma razão de ser Vozes do Guarupu, porque o Guarupu é aquele rio que tem depois de Santana do Moinho, em São Miguel. Se você passa ali onde morava o Iago, o próximo rio que vem é o Rio Guarupu. O Rio Guarupu, por mais incrível que pareça, por mais pequeno que ele seja, ele é um rio histórico, porque, na verdade, né, quando o Tenente Urias comprou a Fazenda Velha, né, ele não morava na Fazenda Velha, né? Você entrevistou pessoas que lidam com a história de São Miguel, deve saber disso. O Tenente Urias construiu a casa dele no Lajeado, né? E para você ir da Fazenda Velha, né, até o Lajeado, você tinha que atravessar o Guarupu, que ele está na estrada do Turvinho, passa na estrada do Retiro, mas para você ir no Lajeado, você ia pela estrada do Turvinho. Então, eu comecei a colocar o Guarupu, historicamente, como um lugar onde o Tenente Urias tinha que passar, sabe? E ele se parava praticamente do Ribeirão do Moinho, e o Ribeirão do Moinho ele é histórico, porque o Ribeirão do Moinho, o bairro do Moinho, em São Miguel Arcanjo, não existe mais, mas era onde era a senzala do Tenente Urias. Então, nos anos 60, 70, por exemplo, ali você podia até classificar hoje, os sociólogos de hoje classificariam, por exemplo, como um quilombo. Não seria quilombo porque os negros que moravam no bairro do Moinho não eram aqueles que fugiram e formaram o quilombo. Eles eram egressos, né, propriedades do Tenente Urias, que o Tenente Urias os libertou. Eles viviam naquela comunidade,
que era moinho porque ali se fazia farinha, ali se fazia o fubá, ali se faria as coisas que o Tenente Urias usava na casa na Casa Grande do Lajado, né? E o moinho e o Guarumpu são partes históricas. É uma tristeza que o moinho não existe mais e o Guarumpu ainda continua lá, né? O Ribeirão do Moinho também. Então, até se você observa bem no trabalho do Manuel Valente Barbas, não sei se você teve oportunidade. O Manuel Valente Barbas é um historiador que escreveu sobre São Miguel Arcanjo. Até posso mostrar depois o livro dele para você. Ele cita esses lugares que eu estou comentando com você, né? E então eu falei que vim em 55, razão pela qual falo que esse livro começa nos anos 50 e vai até os anos 2000. E se você tiver a oportunidade de ler esse livro, ele começa, por incrível que pareça, com a história de uma fazenda enorme que houve em São Miguel, onde as pessoas trabalhavam e ao final de semana eles tinham, além de trabalhar normalmente, eles tinham para si a obra do trabalho que eles faziam. Eles tinham o leite, eles tinham os ovos, o queijo, viviam também em comunidade. E essa fazenda, quando chegava no fim de semana, tinha cinema para os trabalhadores. Essa fazenda ainda existe, era a Fazenda Atlântida de Dante Carraro, né? Hoje, esse lugar que eu estou falando, se não mudou ainda, essa sede que eu estou falando, é a Fazenda Colonial, que fica no Retiro, né? Ali é onde centralizava quase todas as ações do Dante Carraro. Depois, após a morte dele, foi dividida em diversas fazendas, né? Mas, então, era uma civilização, né, progressista, que com o passar do tempo o vento levou. Então eu começo esse livro contando dessa história, né? E eu fiz questão de resgatar bastante coisa. Por exemplo, quando a gente veio de Santa Cruz para São Miguel, que eu comentei essa história aí, nós morávamos numa casa que, coincidentemente, essa casa era do avô da minha esposa, né? Até a gente, por cerca, assim, quem sabe a minha mãe e o meu pai tenham falado para o meu sogro, reserva alguém aí, né? Para o casamento. Mas a gente morou, então, na rua Dante Carraro, na penúltima casa da rua. Isso é interessante, isso é história também. A gente morava na rua Dante Carraro, em 55, na penúltima casa da rua Dante Carraro, do lado direito. Em seguida vinha uma casinha pequena que ainda existe, que era do João Ruivo, que ele era uma pessoa que morava no sítio e vinha nos dias de festa para a cidade e ficava naquela casinha. Essa casinha está atrás do Durobar, hoje pertence, acho que é parte do hotel, entende? Que era do Claudinei. E aí então tem a Rua Barão do Rio Branco. A Rua Barão do Rio Branco, como todas as ruas de São Miguel, com exceção do centro, que eu vou explicar depois como que era, a Rua Barão do Rio Branco ela era uma rua de terra com valetas ao lado, né? Valetas eram buracos, né? Seu pai deve ter visto muitas vezes e ter brincado nela, e que era para correr a água da chuva. E após essa Rua Barão do Rio Branco, que hoje se chama Avenida Nestor Fogaça, não tinha mais nada. Não existia mais nada. A cidade acabava ali praticamente. E após a Rua Barão do Rio Branco, você tinha um carrascal. Entende? Um carrascal cheio de trilho que ia terminar numas casinhas de barro que tinha lá no fundo, né? Nessa época dos anos 50, São Miguel começa a ressurgir das cinzas. Porque se você pegar a história de São Miguel, você vai observar o seguinte, que após, né, 1º de abril, após, né, transformar em município,
primeiro transforma-se em vila, só vai ser município a partir de 15 de novembro de 1889, que vem a república e se chama município. Então, a partir dessa época, São Miguel se desponta como um produtor de algodão. E São Miguel, nossa, era uma sociedade florescente, a sociedade que vivia do algodão era uma sociedade florescente. Tanto é que nesse período, São Miguel teve 3 casas de cinema, não as 3 de uma vez só, mas simultaneamente, né? E acontece o seguinte, que resquício disso daí, que seria a prova, né? Era a casa da Dona Mimi, né? Que hoje tombaram, modificaram totalmente a frente da casa, né? Que ficava ao lado do clube. Restava ainda, deve restar ainda a casa que era do Sirico, que foi prefeito, ao lado do posto, na saída para Itapetininga pelo Gramadinho. E no fundo da casa do Siricos, quem lembra, é da minha época e lembra ainda, existia uma outra casa numa forma de quase garagem, semelhante a garagem, qualquer coisa, onde morava o Bimbim. O Bimbim era o fotógrafo lambe-lambe da época, que era sogro do Sirico. O Sirico, ele entra na história de São Miguel, muito importante também. E no local onde morava o Bimbim, ao lado dessa casa, essa casa em que o Bimbim morava, que parecia um barracão, era o depósito de algodão da Brasileira, que foi um dos melhores algodoeiros que tinha, que comprava algodão do pessoal. Mas em 1929 acontece a Grande Depressão. E São Miguel, como uma cidade pequena, ela sofre, né? Então, ela sofre muito, ela chegou ao tempo das vacas magras, né? São Miguel só vai praticamente ressuscitar economicamente, a gente pode dizer que ela vem ressuscitar economicamente, lá por 1935, começo da guerra, a necessidade do uso do carvão vegetal. Então, começa-se a produzir carvão vegetal. Não sei se já contaram isso para você, às vezes estou repetindo essas histórias para você, né? Então, onde houve oportunidade, não existia, por exemplo, consciência ecológica, né? As pessoas construíam os fornos e, consequentemente, fabricavam carvão. E daí, em 1950 até 1958, surge um fenômeno interessante que vem ressurgir São Miguel, além do carvão, que é a Estrada do Sul, chamada Estrada Sul Bandeirante. Uns falam Estrada do Sul, outros falam Estrada Bandeirante, Sul Bandeirante, que é a estrada que vai exatamente para o sul. E essa estrada, ainda você continua a ter parte dela, que é a estrada de Capão Bonito, certo? Porque você pegava do Alto de Piedade, passava por Pilar, São Miguel, Capão Bonito, daí descia Itapé, Vitararé, até conseguir o sul, né? E estava abrindo a partir de 56, 57 a Raposo Tavares. Então todos os os transportes, eles usavam esse percurso para o sul. Daí surgem os caminhoneiros vêm de passagem, longe da cidade deles, eles vêm de passagem. E então, se você observar bem na rua Manuel Fogaça, eu coloco até em desenho para você. Você entrava na Manuel Fogaça, a primeira coisa que você tinha, porque a Manuel Fogaça era o começo da cidade para quem vinha de São Paulo, quem vinha de Pilar, que é aquela estrada velha que vai para o asilo, sabe? Que vai para o rio acima. Você chegava ali, você já tinha o posto do Fogaça, que hoje depois ficou do Fusicava, já tinha um posto de gasolina. Daí você tinha o Hotel Santa Maria do lado, hoje é um supermercado dos Irmãos Silva. E você tinha o conglomerado Ipiranga, que era o bar, hotel e restaurante Ipiranga, que eram de luxo,
né? O Ipiranga era um restaurante, um hotel de luxo. Do lado esquerdo, onde deve estar hoje, se não me engano, a loja 100, era o restaurante e hotel do Constantino Salim. Daí seguia, você ia ter um outro restaurante grande, hotel e restaurante, posto de gasolina, chamado Caxias. Com o passar do tempo, Caxias também acabou, veio ser a sede do Esporte Clube São Miguel e veio ser o Bar do Gazeta. Seguindo ainda por esse caminho, daí você vai, tem o Bar do Salomão, né, que depois ficou o Bar do Zé Dias, conhecido, a empresa de um ônibus na frente. Se você subir os caminhoneiros resolvessem subir por essa rua, que seria a Rua Siqueira Campos, você pega o Hotel São Paulo, né? E daí lá em cima você vai pegar o último hotel, que era chamado Hotel Doni, né? E daí já saindo para Capão Bonito. Se você subir pela rua Júlio Prestes, você ia ter o Hotel do Vitorino, que hoje é do Walter. Então, existia uma gama de hotel, né? Existia uma gama de hotel. E continuando com a história, né, com relação a esse término da cidade na rua Barão do Rio Branco, que mais tarde veio se chamar Avenida Sofogaça, certo? Então, igualmente, você sobrevivia às penas por causa dessa questão que ocorreu. A queda daí do transporte, né? Ficamos só com o carvão, né? Demoraria ainda algum tempo para que surgisse o Celso de Souza, que vem construir esse trabalho do carvão de um sistema mais moderno, né? Que ele planta o eucalipto e faz o carvão, até surgir o primeiro parreiral, né? Que vem ser então a chamada Terra das Uvas. Yeah. A minha família também, ela é histórica, né? Eu mostrei para você o quadro, nós somos de Santa Cruz dos Matos. Santa Cruz dos Matos tem uma história muito bonita. Santa Cruz dos Matos é mais velha que São Miguel, né? Para que você tenha uma ideia, quando o Tenente Urias chegou e conheceu São Miguel do Turvo, que se chamava, não existia a estrada, evidentemente, do Gramadinho, e nem a estrada que você faz hoje de São Miguel a Itapetininga por Santa Cruz. Então a estrada que o Tenente Urias veio, porque ele foi contratado para abrir uma estrada que ia das margens do rio Itapetininga até as margens do rio Juquiá, né? Por essa razão que ele chegou. E a estrada que levava até a vila de São Miguel do Turvo é a estrada do Rincão, sabe? Porque se você chegar, tomar a estrada do Rincão, seguir em frente, você vai sair num lugar chamado Vatinga, Campo do Meio, até que essa estrada vai bifurcar com a estrada que vem de Santa Cruz, que é mais recente, e ela vai bifurcar lá na fazenda do Pinho, sabe? Então, e já chegando em Itapetininga. Então ele provavelmente tenha seguido, né? Pegou essa estrada do Rincão. Quando chegou ali no alto, depois ele viu a pequena São Miguel do Turvo, já era, né, uma fazenda velha, né? Daí a fazenda velha. E ele gostou, né? Gostou e comprou. Mas interessante é o seguinte, que enquanto isso, os meus antepassados, meu pai é de descendência portuguesa, minha mãe é de descendência espanhola, minha mãe é Garcia, né? E eles vieram, né? Então, quando eu era adolescente, né, eu achava que por ter Garcia no nome, né, e a minha família, pelo lado da minha mãe, veio da Espanha, falei, eu devo ser um fidalgo, eu devo ter alguma coisa lá na Espanha, né? Todos que vieram, né, todos os Garcias, Ruiz, né, Hernandes, todos que vieram, eles vieram trabalhar para cá. Eles não tinham nada de nobre, eram pobres. E eles vieram e
se assentaram à margem do rio Itapetininga e ali foram ficando, até que eles desceram num lugar chamado Sertãozinho, que hoje é o bairro da Lavrinha, onde morou Ari Frutuoso, inclusive. Daí, ali existia uma mata cerrada, e nessa mata foi encontrada uma cruz. E essa cruz causou alvoroço. Quem que colocou essa cruz? Como surgiu essa cruz? Né? Como surgiu essa cruz? Então, eu como pesquisador daí, fui procurada, né? Não sei se você já observou que tem um determinado lugar lá em São Miguel, uma estrada que vai para o Turvo da Lagoa, tem um lugar que eles falam Caminho de São Tomé. Você já ouviu falar? Não? Tem até uma placa, Caminho de São Tomé. Então, esse Caminho de São Tomé, na verdade, o termo correto é Tissumé, que é o termo usado pelos índios, que quer dizer caminho grande, né? Um piabiru. Ali, nesse Caminho de São Tomé, ele é um pedaço do piabiru de Cananéia. Ele sai de Cananéia, ele subia por ali, virava para descer para o sul, certo? E os caminhos secundários desses piabirus são os piabins. A sequência desse piabiru, você vai ter um piabim que vai dar exatamente esse roteiro de Santa Cruz, certo? Esse roteiro de Santa Cruz. E você segue, depois isso daí virou o caminho de tropeiro, que depois vem esse caminho oficial. E você segue, se seguir, você pega dali do Rio do Turvo, que vai virar para o Turvo da Lagoa. Você vai seguir Santa Cruz, você vai seguir Guareí, você vai seguir o Campo do Meio, você vai seguir também o bairro do Cercado, vai chegar em Araçoiaba, que antigamente chamava-se Campo Largo, e vai chegar também aí no Morro de Ipanema, que diz que não sei por que razão os nossos índios e os incas se encontravam no alto desse Morro de Ipanema aqui em Araçoiaba. Então a gente começou a procurar, né? Isso que eu estou falando para você encontra no cartório de registro de Itapetininga, nas folha 3, livro 3, folha 9. É onde está o registro, inclusive, das terras dos meus familiares. E daí, conclusão, já existia uma capela ali em Santa Cruz, que era chamada Capela dos Marianos, uma capela dedicada a Nossa Senhora do Desterro, à Sagrada Família. E aquela cruz que apareceu, então, como que apareceu aquela cruz? Ninguém sabia. Hoje a gente tem mais ou menos a noção do seguinte, que quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas ficaram quase todos ao litoral, né? Sabemos que o Padre José de Anchieta subiu para o Planalto e fundou São Paulo, aquelas coisas, mas quando eles fugiram, né, buscando esse caminho dos índios, do Piabiru e o Piabim, porque esse caminho que o índio abre, ele vai procurando, ele abre esse caminho, porque ele, acima de tudo, ele procura a terra sem males. Eles acreditavam que existia um lugar que não existia mal algum. Então eles procuram as terras sem males. E esse Piabim faz com que esses jesuítas, quando estão fugindo, eles saiam e nessa fuga, eles sigam essa rota e, como vivia de medo da perseguição, aquela cruz eles levavam para construir um oráculo onde quer que fosse, né? E na fuga eles deixam ali naquele lugar, vem o mato e consome. Daí, né, eles acham uma cruz no mato. Mas essa cruz vai ficar no mato, poxa, no relento, né? Daí eles lembram que tem essa capela, que é a capela de Nossa Senhora do Desterro, que é a capela da Sagrada Família, de uma família chamada Mariano, e cujo nome do patriarca dessa família se perdeu no tempo. E eles em Romaria, então, fazem e levam essa cruz, né? Fazem essa cruz e em torno dessa cruz começa a nascer a vilinha, o bairrinho, né? E as pessoas perguntam, onde você vai? Eu vou lá em Santa Cruz. Como é que é Santa Cruz? É Santa Cruz dos Matos, aquela cruz que acharam no mato, Santa Cruz dos Matos. E daí
Então eles levam essa cruz, né? E constroem uma capelinha ao lado, a capela que existe até hoje, eu tenho muito orgulho de dizer, quem encabeçou a construção daquilo ali foi meu pai, que tem o nome da praça em Santa Cruz, né? Ficou em homenagem a ele. E daí foi ali que a gente praticamente nasceu, que nasceu quase toda a nossa família, né? Eles nasceram ali em Santa Cruz dos Matos. E a minha família, tanto pelo lado do meu pai como pelo lado da minha mãe, são muito grandes, né? Eu conheço praticamente só os que estão mais próximos, e depois cada um seguiu o seu caminho. A maioria foi para o lado de Itapetininga, nós fomos para o lado de São Miguel, né? E eu fiquei contente pelo seguinte, porque, que nem eu disse, eu vi São Miguel crescer comigo, eu cresci com São Miguel, né? E quem eu estava comentando, o Tenente Urias, no lugar próximo a esse lugar que ele vem, da estrada do Rincão, com um outro homem chamado Coronel Joaquim Pinto de Castilho, num local chamado Laranja Azeda. Eles, nessa época que ele vem, eles resolvem plantar trigo. Então o pioneiro do trigo, às vezes as pessoas pensam que o Dante Carrarba não é o Tenente Urias, foi o primeiro a plantar trigo lá. E eles plantam uma enorme quantidade de trigo, marcado, e eles conseguem ganhar um prêmio de melhor plantação, tanto ele quanto o Coronel Joaquim Pinto de Castilho. Me parece que eles, para receber esse prêmio, demoram 2 anos, né, para receber o valor em dinheiro. Então, e esse Joaquim Pinto de Castilho foi quem deu as terras para construir a capela de Santa Cruz dos Matos, né? Isso daí surgiu em 1970, quando eu comecei no jornalismo, né? Inclusive essa história de Santa Cruz que eu estou contando para você, eu já começo a escrever em 1970, né? 52 anos, né? Então, que São Miguel teve vários jornais ao longo da sua história, né? E depois ficou uma época praticamente de silêncio literário. Daí, em 1970, o saudoso Roque Mariano, ele com o Ivo Ribeiro resolve criar um jornal chamado Folha de São Miguel Arcanjo. E eu fui trabalhar nesse jornal, né? Fui aprender a escrever nesse jornal, eu fazia de tudo nesse jornal, eu vendia anúncio, né? Dobrava o jornal, que era feito tipograficamente. E daí achei que ali seria um espaço para mim contar minhas histórias. Então, é uma pena, não sei quem possa ter, mas se você conseguir achar, por exemplo, esses exemplares, você vai gostar de ver. Que ele foi de 1970 até 1974, então são 4 anos de jornal. E ali a gente desenvolveu muita história. E uma das coisas muito curiosas, falando ainda em família, que talvez ninguém saiba, mas se você conseguisse um número da Folha de São Miguel, principalmente do mês de agosto, não sei que dia de agosto, mas no mês de agosto de 1970, meu irmão escrevia uma coluna que se chamava Notas Utópicas. E nesse Notas Utópicas, então ele desenvolve uma coisa que São Miguel era pequeno, então ele começa a desenvolver a ideia, por que São Miguel não seria um centro turístico? Olha, 52 anos atrás, 1970. Porque São Miguel tinha, de fato, uma atração turística fantástica, que eram as represas do Turvinho, que poderia ser usado como um local de camping. Embora a gente não tivesse asfalto, o asfalto só vai começar lá em São Miguel em 1972 para 73 começa. Mas seria uma oportunidade, né? Quem quisesse usufruir da natureza, curtir, né? Um momento de lazer, porque lá no Turvinho tem três represas. Daí, numa dessas oportunidades, escrevendo né, que seriam coisas que você não gastaria dinheiro, muito dinheiro do município, e faria algum trabalho turístico. Daí, ele escreveu certa vez o seguinte, que se levantasse, né, se represasse o córrego do Guapé, que o córrego do Guapé passava de lá
da estrada de Capão Bonito para a estrada do Gramadinho e ir embora, um filetinho só, né? Mal cheiroso que era. Então, ele dizia o seguinte, nessa notas utópicas, se levantasse, por exemplo, alguma coisa que represasse o Guapé e, de repente, fizesse ali no Guapé uma represa e, ao lado dessa represa, fizesse, por exemplo, quiosques rústicos, né? Para que as pessoas tivessem um local para passar no domingo, seria excelente. Foi a grande profecia que meu irmão fez, porque quando abriram o asfalto de São Miguel a Gramadinho, por força das circunstâncias, tiveram que fazer uma terraplanagem. E nessa terraplanagem veio, coincidentemente, represar o Guapé, que hoje todo mundo conhece, todo mundo frequenta a Lagoa do Guapé, né? Então, se você acha meio duvidosa essa história, vai lá, procura a Folha de São Miguel Arcanjo, deve ser agosto de 1970, você vai encontrar essa história que eu estou contando para você, muito antes de se pensar, né? O que São Miguel brigava, inclusive, para que tivesse asfalto, tanto é que nós tínhamos, o asfalto começava lá sempre no Gramadinho, se tinha 10 quilômetros que você ia para Itapetininga, 19 quilômetros que dá, né, de São Miguel a Gramadinho, que você pegava de terra. Quando chovia, ninguém passava. Por exemplo, os estudantes, na época, por exemplo, os estudantes secundários, São Miguel, não cheguei ainda a falar, que eu falei que o Sirico foi importante. São Miguel, antes de chegar nessa parte, deixei o Sirico de lado, mas vamos falar o seguinte. São Miguel, 1958, 57, 50, então, era dessa fase que eu comentei com você, né, na fase dos caminhões que desciam para o sul. E em 1959, 1958 que ele assume, quem assume a prefeitura é Francisco Fogaça de Almeida, cognome Sirico. Ele é vivo até agora, tem mais de 90 anos, mas é vivo. E a ideia do Sirico é construir um ginásio, sabe? Mas quando ele lança a ideia do ginásio, ele encontra um monte de problema pela frente. Olha, ele tinha conseguido uma coisa, telefone. Ele tinha conseguido o primeiro banco, chamava-se Banco Intercontinental do Brasil. Ele tinha conseguido o saneamento básico, a água encanada. E daí, para ser aprovado o projeto da água encanada, tem que ser aprovado na Câmara, evidentemente, é um projeto. Teve 2 vereadores que foram contra o saneamento básico. Eu não vou citar o nome, né? Isso daí eu cito no livro, já tá bom. Mas eles foram contra, porque era uma judiação você ter que desmanchar um poço, né? Você fazia o poço no fundo do quintal, você abastecia daquela água que se fazia, e tinha a fossa negra, que o vulgo chamava de privada, quase que ao lado do poço. Você vai entupir o poço, poxa, né? O poço tinha água boa, por quê? Mas daí o Sirico, como prefeito, consegue, né? E São Miguel Arcanjo tem daí, a água vem dos primeiros poços artesianos, que agora acho que derrubaram também a casa onde ficava o tratamento de água, na saída para Capão Bonito. Ali tinha uma casinha ao lado, desmancharam agora. E eu acho interessante que quando abriram o primeiro poço artesiano, a água, ela saía, ela tinha uma borbulha, sabe? Borbulhava assim, uma coisa borbulhava, mas era coisa comum do H2O, nada de importante. Mas o Cassiano Vieira, que era vice-prefeito e gostava muito de coisa superlativa, ele invocou, falou assim, vai ver que essa água aí é mineral, né? Vai ver que é mineral, né? E começou aquela história de que a água de São Miguel seria mineral. E ele mandou fazer placas na entrada da cidade, São Miguel Arcanjo, a cidade da saúde. Ainda não era a capital da Itália. A cidade da saúde, a cidade da saúde. Depois foi mandado verificar a água, era água comum mesmo. Depois, como a cidade cresceu,
né? Os poços artesianos abriram 2 somente, não davam conta, daí a água passou vindo do rio, conforme é em todos os lugares. Mas esse Sirico, então, a ideia dele era construir um ginásio, porque você só tinha o grupo escolar José Gomes de Castro e pronto. Depois que você terminava o grupo escolar, você procurasse um serviço de alguma coisa que não tinha mais nada. Entende? Daí, ele lançou a ideia de criar o primeiro curso de ginasial. Ele teve um problema da oposição, porque a oposição dizia o seguinte: a hora que nós tiver um ginásio, nós vamos perder a mão de obra da lavoura. Porque para nós, naquele tempo, bastava o sujeito saber ler e escrever e fazer as 4 operações que já dava para ele ser um caixeiro de armazém. Então, por que ginásio? O que você tinha que aprender mais? Né? Mas ele insistiu. E em 1958, quem pôde fazer o ginásio, naquele tempo tinha uma admissão ao ginásio que era o chamado externato, e era uma espécie de vestibular para você entrar no ginásio. Quem podia fazer com a dona Arima, com a dona Adima, que era filha do seu Nai, que eram professores, fazia. Quem não podia tinha que ir para São Miguel, tem que ir para Itapetininga. Então, a maioria fez Itapetininga. E daí ele fez o ginásio. O ginásio foi inaugurado em março de 1959, né? Ginásio Estadual de São Miguel Arcanjo. Meu irmão fez parte da primeira turma, que se formou em 62. Daí, conclusão. De 1959 em diante, né, nós só tínhamos ginásio. Você terminava o ginásio, você não tinha também outra oportunidade, você não tinha outra coisa para fazer. Daí, um grupo de estudantes, né, se cotizaram, conversaram com o Alcino França, que era o dono da empresa, faça mais barato para a gente e tal. E esse grupo conseguiu, alguns estudar no era famoso tanto quanto a USP, na época era a USP da nossa terra, Instituto Peixoto Gomide. Então a maioria foi fazer normal, né? Os professores dos 70 anos que nós conhecemos, lá de São Miguel, quase todos fizeram normal no Instituto Peixoto Gomide. Eles viajavam. Minha irmã, por exemplo, meu irmão ia de dia, a minha irmã ia à noite, porque minha irmã trabalhava durante o dia e ia à noite, e meu irmão ia de dia. Então, era um esforço danado, e era via Gramadinho. Então, quando chovia, o ônibus tinha problema de atravessar, né? Ou encalhava, ou quebrava. Daí tinha que vir alguém, ou esperar passar alguém para vir de noite, às vezes, né? Para vir até São Miguel, para ir socorro, aquelas coisas, né? Então, isso quando não chovia muito e a ponte rodava, daí ficava sem jeito, você tinha que voltar e vir pelo Pocinho, pela estrada que hoje dá acesso ao Gramadão. Então foi uma dificuldade muito grande. Daí, em 1968, morre Nestor Fogaça. O ginásio, que depois do Ginásio Estadual de São Miguel Arcanjo passou a chamar Ginásio Estadual Virgílio Mainardi. Muita gente não sabe nem quem foi Virgílio Mainardi. Passou a se chamar, então, Ginásio Estadual Nestor Fogaça. Daí, por sorte, ele morreu em 68, quando foi em 69 foi criado o curso colegial, daí passou a ser colégio, como se conhece hoje, né? Então, o pessoal de 69 foi praticamente o primeiro grupo que entrou para o colégio de São Miguel Arcanjo, mas também é o colegial. E quem continuou em Itapetininga continuou. Nós temos bastante pessoas que foram fazer conforme aquilo que você optava, você já não fazia o colegial em São Miguel. Um exemplo que eu tenho certeza disso daí é, por exemplo, o Dr. José Benedito. Ele foi meu colega de escola e eu lembro que ele queria fazer agronomia. Então era uma área de ciências exatas, o colegial já não oferecia recurso. Daí ele teve que fazer, né, o científico, né, que seria outra área, Itapetininga.
E depois ele deixou engenharia e foi fazer medicina. Mas então, se você quisesse outra área, você tinha que deixar, porque São Miguel já oferecia só o colégio, né? Como até hoje só tem o colégio, né? Então, o Sirico foi praticamente quem deu o avanço para São Miguel. Daí essas casinhas que eu falei, que depois da rua Barão do Rio Branco não havia mais nada, o Sirico fez o seguinte: ele urbanizou essa parte. Ele criou um lugar chamado Vila Nova, certo? Ali onde você sobe, onde está hoje a rodoviária, ali era o campo de futebol da Congregação Mariana. Ali havia, esse campo de futebol já existia. Daí existia um trilho que ia até lá em cima, e daí o Sirico continuou, fez as ruas, né? Essas ruas, e doou terreno a quem quisesse construir, né? Quisesse construir, ele doava o terreno e doava a planta. Até se observar nesse lugar, né, onde eu morava, por exemplo, eu morava na rua Rui Barbosa. Se você observar as casas da rua Rui Barbosa, da rua de cima, elas são sempre assim quadradas, com uma área e uma janela do lado. Então, porque era o projeto popular, né? E é interessante que esse projeto popular, ele vinha com a casa, dentro tinha uma sala, uma copa e uma cozinha. Não tinha banheiro dentro. Por que não tinha banheiro dentro? Porque exatamente você tinha o poço, que nem eu falei, e tinha a fossa negra, que era a privada que você utilizava lá, no fundo. Essas plantas eram feitas pelo engenheiro da prefeitura chamado Canuto Vieira de Moura. Então, ele que doou. Então, por isso que todas as casas eram parecidas. Todas eram iguaizinhas, né? Era uma Coab que não era Coab. Então, o Sirico praticamente foi quem urbanizou São Miguel. E uma das coisas que o Sirico fez foi modificar o layout da praça, que eu comentei no início dos anos 50. Eram os cedrinhos, os arcos de cedrinho. Então, ele resolve fazer a praça modernizando. Mas o interessante que tinha nessa praça é que onde está aquele monumento dos pracinhas, ali na verdade, antes da modificação da praça, existia um jacarandá. Esse jacarandá foi plantado pelo Major Luiz Valho em homenagem aos pracinhas de São Miguel que foram lutar na Itália, em Monte Castelo. Então, quando esses pracinhas vieram, ele resolveu plantar esse jacarandá para que quando eles para todo mundo que passasse visse o jacarandá e perguntasse por que tem aquele jacarandá, ele contava: não, isso daí é o feito dos nossos heróis na Itália. Mas só como não havia, por exemplo, naquele tempo, ideias de ecologia, de qualquer coisa no sistema, meteram o machado no jacarandá e fizeram aquele monumento de pedra. Hoje a gente percebe o seguinte, que poderia harmonizar o jacarandá e o monumento de pedra com o nome dos pracinhas. Mas foi jogado. E depois, por questões políticas, que não vale a pena nem comentar agora, arrastaram esse jacarandá pela rua, aquelas coisas todas. Mas, então, o Sirico foi o grande modificador. Eu penso que depois do Sirico, outro que veio modificar São Miguel, né? Até eu escrevo neste livro que você viu, que existem duas fases de São Miguel, antes do Zaga e depois do Zaga. Eu falo da primeira gestão, porque a segunda eu já não morava mais lá. Mas na primeira gestão, eu digo do Zaga, que consequentemente também é da família, do Sirico, ele veio para acabar, entende? Com a era dos lampiões de querosene. Porque nos sítios não existia eletricidade. Só quem podia, por exemplo, a Fazenda São Miguel era uma das fazendas que era eletrificada, tinha eletricidade, né? Porque o dono era muito rico, chamava-se do Machado, entende? E era uma das únicas fazendas. A Fazenda Tungal também tinha eletricidade. Os demais eram uma escuridão plena, você usava apenas o lampião a querosene, né? Então, quando o Zaga assume, ele faz um acordo com a CETERT, que é a companhia
Cooperativa de Eletrificação Rural de Itapiraí, e através desse consórcio ele faz com que a zona rural adquira então a eletricidade nas casas. E daí São Miguel começa a mudar, porque na frente, no centro da cidade, era um pouco diferente disso que eu falei da avenida, da rua Barão do Rio Branco, que hoje é Avenida Nestor Fogaça. No centro da cidade tinha sarjetas feitas de tijolos assentados para cima e outro para baixo para que a água escorresse. Então isso daí era... E depois a rua toda pedregulhada, né? No centro da cidade a rua era pedregulhada com essas sarjetas. Depois que passava do centro, já não existia mais nada, né? Aí você via até cavalo passando na rua, né? Cabrito, cabra, né? Por isso que eu disse que São Miguel do meu tempo era uma visão quase rural. A fotografia, não, a fotografia, isso daí quem pôs na minha cabeça até foi um rapaz de lá de São Miguel, que também é chegado nisso daí, é um grande pesquisador, chama-se Paulo Manuel da Silva, ou Paulo Manuel da Silva. O Paulinho é filho do mais famoso barbeiro da cidade lá, que era o Paulico Brandão. E o Paulinho um dia, comecei a trabalhar com essa história de genealogia, da onde eu falei que chegamos em Santa Cruz, aquelas coisas, as pessoas que vieram da Itália, da Espanha, e a gente pesquisava junto. Daí nessa de pesquisar junto, poxa vida, se a gente sabe que em São Miguel existia a capela do Monsenhor Henrique Volta, vamos achar essa capela. E a gente saiu procurando, a gente conseguiu fotografia no máximo. Se você chegar, por exemplo, na Câmara, falar com alguém da Câmara lá, eles têm álbum que você encontra fotos fantásticas. Entende? Se você chegar no Fotoeda, o Fotoeda ele tem um acervo fantástico também. A prefeitura, o Nestor tem uma foto, um álbum fantástico também. E quem tem mais do que isso tudo reunido é a Luísa Valho. Né? A Luísa Valho é uma advogada, professora. A Luísa foi quem fez junto com a Perpétua o museu chamado Casa do Sertanista. Ela tem um acervo fantástico, riquíssimo. E muitas fotografias que eu tenho, eu peguei dela também. Né? Não, eu não tenho foto física nenhuma, entende? Eu só tenho fotos, né, na internet, né? E daí a gente começou a aprofundar. Mas depois chegou um tempo, acho que a gente chegou no auge dessa coleção em 2008, 2009. Daí a gente chegou num acordo, conversando, falei, Paulinho, enfim, nós vamos fazer com isso daí? Ninguém vai se interessar por isso. Então nós paramos de pesquisar, entende? Procurar fotografia. Mas nós encontramos, eu consegui a fotografia do Tenente Urias, consegui fotografia da dona Baldina, dona Maximino Baldina, só não conseguimos fotografia do Miguel Terra, né, que dá o nome à capela e à cidade. Mas de resto a gente conseguiu o máximo que pôde, né? E depois a gente fazia essas pesquisas baseado num livro que nós temos, que eu falei que era o livro do Manuel Valente Barbas, e a gente tem um livro aqui que o Zaga lançou em 1977, que ele descreve quem eram os padres, quem eram os prefeitos, que na época não se chamava prefeito, eram os intendentes, eles tinham um ano de mandato apenas, depois já trocava. E baseado nesse livro a gente foi buscando as fotografias para bater com esse livro, você entendeu? E daí que a gente conseguiu esse acervo, né? Eu contei, assim por cima, devemos ter assim mais ou menos umas 10 mil fotos, né? Umas 10 mil fotos, fora as repetidas, né? Então, mas de vez em quando você veja, de vez em quando as pessoas pedem determinadas fotos e essas às vezes a gente tem, né? A gente queria achar, por exemplo, o tema da dona Maximina, tem que achar da dona Teresa Augusta, porque na verdade foi ela que doou a terra, né? E até existe
uma história interessante envolvendo essa história, quem doou a terra, se foi bênção Dona Maximina, se foi Dona Teresa Augusta. Então existem várias versões. Uma delas, por exemplo, diz o seguinte, que Dona Maximina teria lá perto na divisa com Tapiraí, para lá do Parque dos Isos, certo? Ela teria um terreno que ela teria trocado com a irmã dela, Teresa Augusta, e daí que faz a doação para a construção da capela. Mas isso daí são conjecturas, não existe documento nenhum, né? Não existe nenhum documento dessa troca, só existe a doação da Dona Teresa Augusta, né? E a intenção da Dona Maximina, né, pela construção da capela. Agora, a mais bonita história de São Miguel, eu penso que você deve encontrar em algum lugar está perdido isso daí. Se você conversou com o Góes, não sei se o Góes comentou. Esse é um histórico que ele pegou, que o Góes conseguiu junto à igreja, que conta o seguinte, que no tempo de São Miguel do Turvo, onde está a praça, ali era um mangueirão, certo? E nesse mangueirão, sempre ficava sentado nas tábuas um negrinho que aboiava, né? Que ficava, show para os bois. E um dia encontraram esse negrinho morto, certo? E daí, naquele tempo, o enterro era diferente. Enterraram o negrinho, vamos dizer, ali na onde está a igreja. Ali enterraram o negrinho. Na onde enterraram o negrinho, fizeram um oráculo a São Miguel Arcanjo. Entende? Fizeram um oráculo a São Miguel Arcanjo. Daí a razão que ficou sendo chamado São Miguel do Turvo, por causa do rio do Turvo, né? Que era o maior rio que você tinha. E então se chamou São Miguel do Turvo, em memória a esse negrinho que levantaram o oráculo a São Miguel Arcanjo, né? Daí quando a Dona Maximina constrói a igreja em memória do marido, que era Miguel, né? E já se tinha da Fazenda Velha de São Miguel Arcanjo, então a capela revestiu-se de São Miguel Arcanjo e ficou São Miguel Arcanjo. Eu cheguei a conhecer, inclusive, a imagem original da capela da Dona Maximina. Eu e o Góes conhecemos essa imagem. Entende? Nós que praticamente acabamos com a imagem pelo seguinte: a gente trabalhava na casa paroquial e a imagem ela já estava puída, rústica, né? E ela ficava guardada num determinado lugar. Daí um dia o cônego Francisco falou: vocês deem um fim na imagem. A gente não tinha aquela ideia, né, da história também. Daí a gente fez aquela tradição que a gente sempre fazia com as imagens. Você ia num lugar onde tinha um rio que passava e você quebrava a imagem ali para que a água levasse, né? Então daí que destruímos a imagem original de São Miguel Arcanjo da capela da Maximina. A gente, eu falei para você, né, desde moleque a gente tocava violão, não só isso, a gente herdou do meu pai, por exemplo, se observar bem, a igreja era daquele jeito ali. Esse daí é um trabalho inacabado do meu irmão. A gente aprendeu, isso daí é pastel, ele é feito com uma espátulazinha. E a gente aprendeu a pintar, por exemplo, meu pai. Isso aqui é um trabalho do meu pai, que tem 60 anos, e tem um outro quadro guardado no quarto, que deve estar chegando na beira dos 100 anos. Esse foi meu pai que fez. E esse daqui é meu pai, que eu pintei. Certo? E ao lado seu tem a minha mãe, que meu irmão pintou. Então aqui na minha casa a gente pinta e borda. A minha mulher é bordadeira, né? Mas a mensagem que eu daria para o pessoal, né? Gente, vamos resgatar essas coisas, vamos resgatar a cultura, é muito importante. É muito importante. Sabe por quê? Porque eu acho que nós estamos vivendo assim um tempo em que você fica preso às coisas que estão ali desenhadas no celular, preso àquela imagem,
e você não olha para os lados, e tem tanta coisa para você observar dos lados. Que nem eu comentei essa história, por exemplo, que o meu irmão, de repente, escreveu um texto lá, que tal fazer um lago aqui no Guapé. Em 1970 era uma loucura, mas é das loucuras, desses sonhos que você transforma a vida, né? Eu contei para você via telefone que a gente, que o Góis e eu fizemos um teatro em São Miguel que não existia, entende? Às vezes, uma vez eu vi uma coisa escrita dizendo o seguinte, as crianças hoje, os jovens hoje não têm oportunidade. No nosso tempo, fazia as coisas, a gente fazia acontecer, a gente não ficava. Por exemplo, se a gente inventava alguma coisa, que nem o festival mesmo, que esse a gente só participou, né? Mas que o Gay fez, e os teatros que nós fizemos, todas as coisas que a gente fez, se a gente resolvia fazer, o seu Mário, que era o diretor do Gomide, ajudava, a dona Nina, que era uma pessoa, né, expoente, ajudava, o padre ajudava, quer dizer que se você quisesse fazer, tem 1000 pessoas que ajudavam você. Então, é só sacolejar, só jogar poeira. Eu tenho certeza do seguinte, porque São Miguel, da forma que está hoje, totalmente desenvolvido, eu, por exemplo, quando chego lá, não reconheço mais a cidade. Eu contei para vocês a história de uma cidade que você nem tem ideia de como seria, né? Nem tem ideia de como seria. Por exemplo, os cavalos que eram guardados no mercado municipal, o mercado municipal como era, há tanta coisa, que nem eu falei para você da Luzia e da Carula. Elas, apesar da vida que levavam, elas eram os personagens importantes da cidade, entende? Tanto que o nome das duas nunca foi esquecido. Então, São Miguel, a juventude deveria atacar. Hoje nós temos, por exemplo, o trabalho do Lolo Terra, né? O Festival Lolo Terra. Lolo foi nós fomos muito amigos do Lolo. E você veja uma coisa, o Lolo foi uma expressão da cidade. Por exemplo, eu conheço músicas do Lolo que eu acho que nem o Dudu sabe, nem o Dudu sabe, mas para que você tenha uma ideia, o Lolo foi um expoente na música popular brasileira, que até o Tim Maia gravou música dele, né? Então, São Miguel não foi assim uma coisa tão retraída, apesar de pequenininha. Nós tivemos cantores que gravaram, que estiveram na TV. Eu acho que é reminiscência, resquício dessa arte que ainda existe, dessas pessoas, desse expoente que foram até a TV. O Franco Carlos é um deles, que eu cito tranquilamente. Foi um personagem que teve destaque desde o tempo de garoto, certo? E o Franco Carlos gravou disco, trabalhou no rádio, na Rádio Globo, na Globo. Então, quem quiser fazer alguma coisa, a cidade é grande. Só tem que ter vontade, né? Por que não? Né? Nós pensamos tanto aí, olha bem, de transformar a cidade num centro turístico. Nós já temos um centro turístico religioso, né? Alguém teve uma visão, falou o seguinte, poxa vida, a cidade bem que poderia ser um centro turístico religioso, e daí já se trabalha para que haja uma basílica, tal coisa, assim. Hoje, se não me falha a memória, eu ouvi dizer que vão fazer uma estátua enorme, não é verdade? Entende? Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte, sonhar é possível quando você sonha sozinho. Agora, quando você sonha com mais de uma pessoa, você faz a realidade. Acredite nisso. Um beijo.